Que Jesus nos abençoe. Como diz sempre a Rita, é um privilégio a gente poder apresentar algo para as nossas reflexões, porque é esse compromisso que vai nos induzir ao estudo, à reflexão e ao preparo. Então, normalmente nós ficamos alguns dias antes, por exemplo, eu já ouvi 2 vezes a exposição da Rita quando ela falou sobre o capítulo 1, né? 2 vezes. E a Rita fez uma colocação magistral, né? Muito boa mesmo. E isso porque ela se preparou, ela pesquisou, e nós vamos fazer a nossa apresentação e vamos pegar um gancho lá no trabalho que ela nos apresentou. Porque ela falou sobre o capítulo 1, itens 1, 2 e 3, e nós vamos falar sobre o item 4, 5 e 6. Nos lembrando que o título do capítulo 1 é Há Espíritos, e aí nós vemos o codificador, nós temos a percepção do entusiasmo de Allan Kardec quando ele escreve, quando ele desenvolve seus comentários sobre a revelação dos Espíritos. E esse entusiasmo do codificador nos passa a impressão de que ele foi o pioneiro, de que antes dele não havia absolutamente nada, e com ele tudo começou, e ele estabeleceu as bases da doutrina espírita. Essa é a impressão que normalmente nós temos, tal a motivação com que nós percebemos as entrelinhas das colocações que ele faz. Só que o mundo já estava rodando há muitos séculos. Nós sabemos que é lá da antiguidade que vêm as raízes do mundo religioso, as concepções espiritualistas. Nós desfrutamos hoje do trabalho desenvolvido por inúmeros pensadores ao longo dos últimos milênios. Então, é muito importante que nós possamos nos situar no tempo e no espaço e procurar entender o que efetivamente Allan Kardec desenvolveu e a partir de quê. Então, nós fomos buscar alguns elementos que pudessem fazer com que nós nos contextualizássemos nesse período em que ele escreve o livro dos Médiuns e ele faz essa pergunta: há espíritos? Ou seja, será que havia tanta gente assim que não acreditava que houvesse espíritos? Por que isso? Né? Então, além do conteúdo de cada capítulo, é muito importante que possamos ter uma noção de como que as coisas eram na época do codificador. Então, nós vamos colocar aqui o nosso trabalho através de alguns slides para as nossas reflexões de hoje. E depois, todos nós vamos dar a nossa cota de... Veremos hoje item 4, 5 e 6. E o nome do capítulo: Há Espíritos, ou seja, existe espíritos. E aí nós temos uma fotografia muito oportuna sobre o espírito. Aqui nós temos o livro dos Médiuns do Codificador, um dos originais, de 1864. Aqui nós temos uma tradução da FED, e aqui nós temos esse texto que veio lá no original, ele é traduzido, nós destacamos ele aqui. O que Allan Kardec diz sobre o livro dos Médiuns? Trata-se do ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Olha só como ele coloca, todos os gêneros de manifestações. Quando ele colocou isso, será que ele estava dizendo para nós que ele havia completado, que não havia mais possibilidade de absolutamente nada? Como é que é isso? Quando nós vamos pesquisar a história do livro, nós sabemos que o livro, como nós vimos,
ele foi escrito pelos espíritos, basicamente escrito pelos espíritos. Tanto que Allan Kardec disse que se fosse colocar o nome de todos os espíritos no livro, ficaria muito confuso. Então, apenas algumas mensagens ele menciona o nome do espírito, nas mensagens mais extensas. Mas todo o livro é uma composição que foi ditada pelas entidades superiores. O interessante é que isso deixa muito claro que os espíritos tiveram o maior empenho em fornecer informações seguras sobre a questão da mediunidade. Então, o livro foi, segundo o próprio codificador, escrito pelos espíritos, ou seja, pouca foi a participação do codificador, apenas alguns comentários e a organização das informações. Por isso que ele coloca teoria de todos os gêneros de manifestações, porque foi isso que os espíritos passaram para que fosse publicado. Também nesse livro estão os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços, os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo, e ficou muito claro que trata-se da continuação de um livro dos Espíritos. Foi o segundo livro da codificação. Aqui nós vamos buscar, lá na introdução que nós fizemos, uma pequena frase para que nós possamos nos situar naquilo que foi escrito até agora, foi estudado até agora. Diariamente, diz o codificador, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários, ou seja, nós não temos como nos envolver com a doutrina, com os fenômenos, com questões ligadas à mediunidade, se nós não estudarmos, se nós não nos aculturarmos, se nós não desenvolvermos uma consciência muito precisa do que estamos fazendo. Senão, a ignorância desses princípios vai causar dificuldades, desilusões, e a pessoa vai naturalmente abandonar. Então, ele deixa muito claro, quando o problema é a ignorância dos princípios doutrinários, o caminho é um só, é o amor ao estudo. E aqui, nas notícias sobre o livro de Herculano Pires, ele vai também nos deixar uma frase. Ao contrário, pois, do que pensam algumas pessoas mal informadas, o livro dos médiuns não é um livro antiquado, mas um livro atual, e mais ainda do que isso, um livro que rasga novos horizontes para as concepções científicas dos nossos dias. É um livro atualíssimo. Com certeza, muitos de nós, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Kardec está ultrapassado. E aí eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: é mais fácil dizer que ele está ultrapassado do que entendê-lo. Porque entender Kardec vai depender de boa vontade, de estudo, de dedicação, etc. e etc. E não tem como entender Kardec se esse estudo não for um estudo coletivo, apenas o estudo individual, ele não é suficiente para que tenhamos uma clareza muito grande daquilo que está na revelação espírita. Então, nós percebemos que o estudo, ele nunca foi a praia da maioria das pessoas. É uma minoria as pessoas que se dispõem a estudar, que se dispõem a entender determinados assuntos. A maioria prefere assistir filmes, ouvir as palestras, mas mergulhar no conhecimento através da reflexão e do estudo sério, nós sabemos que ainda o gênero humano não se liga muito nessas práticas. Por isso, a necessidade de um empenho muito grande dos trabalhadores espíritas em divulgar essa necessidade. Então, essa é uma outra frase que nós também fizemos abordagem quando falamos sobre o livro. E aqui nós vamos fazer algumas colocações sobre aquilo que a Rita já passou para nós, apenas rememorando alguns detalhes do estudo que ela apresentou.
Então, diz o codificador, selecionamos pequenos trechos de cada item. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Olha só, o desconhecimento de novo. Geralmente, os espíritos são figurados como seres à parte da criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Então, a Rita já discorreu muito sobre essa questão. Nós vemos que a dificuldade em entender, ela reside normalmente no desconhecimento. Então, muitos acreditavam, e até hoje, na existência dos espíritos, mas é como se fossem seres à parte da criação, criaturas, né, criadas com determinadas características especiais pelo Criador, etc. Aquilo que os princípios dogmáticos de muitas religiões acabam estabelecendo. A Rita também falou para nós que desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, segundo o codificador, forçoso é também que se admita. Então, veja bem, nesse capítulo 1, Allan Kardec ele vai estabelecendo uma linha de raciocínio que é como se ele não deixasse muita saída para as pessoas raciocinarem. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa acredita, sim, que a alma existe e que ela mantém a sua individualidade após a morte do corpo, ela também terá que admitir que a sua natureza difere do corpo, ou seja, a natureza da alma, ela tem uma estrutura espiritual, o corpo material. Ele também vai dizer que existem dois princípios gerais no universo, a matéria e o espírito. Acreditando que a alma, ela existe, assim como a sua individualidade após a morte, também a pessoa tem que admitir que ela vai gozar da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento. Ou seja, a consciência, ela não é um atributo do cérebro físico. A consciência, os sentimentos, são atributos da alma. Então, se a alma ela mantém sua individualidade após a morte, ela tem consciência de si mesma. E com ela está todas as suas emoções, todas as suas lembranças, todo o seu jeito de ser e de lidar com o mundo e com as coisas. Admitindo isso, diz o codificador, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai. Então, ele vai encadeando uma série de reflexões em seu raciocínio, e se ele fosse católico e levasse isso lá para o padre, com certeza, e insistisse em conhecer essas questões, ele teria problemas. Teria problemas como todos aqueles que, diante de questionamentos dessa natureza, recebem como resposta que são os mistérios de Deus. Ou seja, não tem o que discutir, tem que acreditar. E esse detalhezinho também achamos interessantíssimo. Ele vai dizer ainda nesse item 2, ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama de espíritos. Espíritos. Assim, pois, os espíritos, olha só, como que ele coloca uma definição muito interessante. Os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Né? Então, quando nós temos ali, né, o nosso corpo, como estamos agora, nós estamos encarnados. Uma vez que nós perdemos o nosso corpo, nós nos projetamos espiritualmente e passamos a ser uma individualidade, um espírito desencarnado. São aquelas definições que sempre nós refletimos aqui. E o item 3, que também foi objeto de estudo da Rita. Muitas pessoas há, entretanto, diz o codificador, que admitem a existência das almas e também dos espíritos,
mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Então, Allan Kardec, ele convivia com a realidade de sua época. E nós vemos que a sua época, há pouco mais de um século e meio na França, não é tão diferente do que nós vemos hoje. Por quê? Porque as igrejas protestantes, elas continuam dentro da mesma linha de raciocínio, a Igreja Católica continua na mesma linha de raciocínio, mas a doutrina espírita, ela vem avançando. E ela avança de uma forma muito acelerada, porque a produção, ou como diz Joana de Ângeles, o intercâmbio, ou o comércio cultural entre os dois planos, eles se intensificam à medida que as produções mediúnicas vão chegando até nós. E é por isso que Allan Kardec deixa claro que o Espiritismo é uma doutrina progressiva, não apenas progressista, mas progressiva, ou seja, os conceitos eles vão se alinhando, eles vão se refinando, eles vão se fortalecendo e os fatos, as evidências, elas vão corroborando a tese espírita. Esse é um outro fator para nós interessantíssimo, né? Lá, na Idade Média, a igreja já fala, olha, se você for bom, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno. Se você for mais ou menos, tem ali o purgatório, você vai purgar, vai sofrer um pouquinho, depois você vai para o céu. Os protestantes, eles contestam, porque a Bíblia não fala sobre purgatório. O purgatório é um detalhe dogmático criado pela igreja. Os protestantes são muito claros, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, essas questões, elas vêm sendo repetidas e a pessoa acredita ou não. Né? Agora, o Espiritismo, não. Os fatos, as evidências, as produções mediúnicas, toda a produção de efeitos físicos, todos os processos de materialização, enfim, nós vamos observando que os fatos, os dados e os fatos vão corroborando a tese espírita. Há 75 anos atrás, Missionários da Luz, André Luiz falava sobre a glândula pineal. O mundo científico não conhecia as funções da glândula pineal há 75 anos atrás. E André Luiz, ele simplesmente vai jogando informações científicas de uma forma assim, muito intensa. Hoje, como nós já vimos, nós temos pesquisadores que escrevem livros sobre essas questões que ele colocou no momento em que ainda não conhecíamos aqui no mundo. Então, isso são elementos valiosos. Por isso que o codificador deixou muito claro, olha, o Espiritismo e a ciência caminham lado a lado. Lado a lado. Né? E ele vai mais longe, ele fala, olha, aonde a ciência demonstrar que o Espiritismo está em erro, aí ele se modifica. Ou seja, para muitos espíritas, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, mas aconteceu sim. Senão ele não teria falado. Então ele coloca a ciência, o mundo científico, esse mesmo que nós conhecemos, como sendo o referencial para a comprovação dos fatos espíritas. Né? Então, se o Espiritismo disser algo e, de repente, a ciência diz ao contrário, diz o codificador, né? Ali o princípio espírita se modificará. Muito bem. Fazem uma ideia muito falsa, diz ainda o codificador nesse item 3, supondo-os erradamente as almas dos espíritos seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. E olha que Allan Kardec não conheceu o livro Nosso Lar, porque foi só depois com o Nosso Lar que as coisas, essa relação entre os planos físico e material, o cotidiano, a vida dos espíritos desencarnados, eles vieram com muita força após André Luiz. E olha o que o codificador já dizia, fazem ideia muito falsa, supondo os espíritos erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos. Mas ele também não conseguia dizer como que as coisas eram. Né? Então, nós vemos que
Por isso que o Espiritismo é uma doutrina progressiva. Ela vai a par e passo. Com o progresso, ela vai também crescendo. Bem, então, para encerrar esse primeiro momento, que nós estamos trazendo os conceitos já foram estudados, diz ainda, o espírito não é, pois, diz o codificador, o espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Isso que Kardec também, pelo que me consta, me parece que ele, depois vocês podem confirmar ou não, me parece que ele também não presenciou reuniões de materialização. Né? Mas olha só falta ser visível e palpável para assemelhar aos seres humanos, ou seja, a partir do momento em que o espírito se materializa com o seu corpo perispiritual, ele é um ser humano como qualquer um. Bem, então aqui nós vamos fazer uma pequena pausa para a gente falar um pouquinho sobre Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg foi um dos homens de maior cultura e de maior inteligência da sua época. Assim, pessoal, saiu invertido. Esse é o primeiro slide, tá? Que é uma pequena biografia dele. Swedenborg era um engenheiro militar e ele foi considerado um dos homens mais cultos e inteligentes do seu tempo. Por que nós estamos colocando o Swedenborg aí? Porque nós queríamos trazer para vocês uma visão cultural de questões da espiritualidade do século XIX. Na verdade, eu queria passar para vocês alguns detalhes sobre como que a sociedade francesa e de outros países, elas conviviam com essas questões da espiritualidade. Porque, conforme nós falamos no começo, se nós não estudamos, nós achamos que Allan Kardec foi pioneiro em tudo. Ó. E com ele tudo começou. E não foi assim. Agora, os trabalhos dele acabaram prevalecendo, tal a importância que ele deu e a sua capacidade como um cientista da educação, como um pesquisador da educação, em organizar de uma forma muito esmerada os livros, quase 30 livros que ele escreveu sobre a doutrina espírita, embora também muitas pessoas achem que foi apenas o Pentateuco, sim, né? Então, nós fomos pesquisar na internet e encontramos um trabalho de uma professora doutora, Eliane Moura Silva. Quem que é essa doutora em educação, Eliane Moura Silva? Ela é do Departamento de História da Unicamp. E ela apresentou um trabalho intitulado Reflexões Teóricas e Históricas sobre o Espiritualismo entre 1850 e 1930. Pessoal, olha só o título, Reflexões Teóricas e Históricas sobre o Espiritualismo entre 1850 e 1930. Aí, o que nós fizemos? Nós fomos dar uma olhada nesse trabalho e o interessante é que logo no começo desse trabalho, ela vai dizer o seguinte, olha só o que ela diz, pessoal, como que para nós é importante isso. Ela fala assim, para a maioria dos historiadores do espiritualismo, as matrizes intelectuais e do imaginário espiritualista do século XIX, século de Kardec, encontram-se, na verdade, no século XVIII, e fortemente ligadas às figuras de Swedenborg e Lavater. Percebe? Então, quando ela vai começar o trabalho dela sobre essas reflexões teóricas e históricas do espiritualismo do século XIX, ela tem que voltar para o século XVIII, porque ali estão as matrizes dessas reflexões no século XIX. Então, nós temos aí a figura de Swedenborg, ele vai nascer no século XVII, filho de um pastor luterano e professor de teologia
professor universitário de teologia, foi criado numa atmosfera religiosa, teve simultaneamente uma educação clássica esmeradíssima, aprofundou-se em ciências físicas e matemáticas, num período em que a moderna ciência instalava uma concepção mecanicista do cosmos, que é a base da geração da futura ciência moderna, aquilo que nós temos hoje. Aos 25 anos, ele já era assessor do Colégio Real de Minas. Então, ele tem uma biografia fantástica, como um cientista, como um pesquisador, como engenheiro. Ou seja, é uma pessoa de muita cultura, de muita cultura. Daí, aquilo que ele diz ter tanta credibilidade que acabou modelando o pensamento espiritualista do século XIX. Então, algumas colocações de Swedenborg, vou ter que voltar agora, né? Ele diz assim: o mundo dos espíritos, olha o que ele dizia no século XVIII, o mundo dos espíritos não era nem céu e nem inferno, mas uma dimensão intermediária entre os dois, onde se chegava após a morte e aconteciam os contatos com outros mortos, inclusive os amigos e conhecidos. Olha só. Ele vai dizer ainda, o outro mundo, que é o mundo espiritual, compunha-se por esferas, representando o grau de luminosidade e felicidade para onde os mortos iriam, conforme sua condição espiritual, bem como uma estreita ligação entre o físico e o espiritual. Foi com o livro de Eigorina Cunha que nós conseguimos visualizar essas esferas espirituais que são circunscritas aos planetas. Outra frase dele: tão logo, quando para o coração, o homem ressuscita em outro mundo. Ou seja, ele usa a palavra ressuscita para expressar esse renascimento em espírito. Porém, isso é obra exclusiva do Senhor. Ressurreição significa separação do corpo e do espírito e a entrada deste no mundo espiritual. Ou seja, tudo que ele está falando aí, e naturalmente que o trabalho dele é um trabalho gigantesco. É gigantesco o trabalho de Manuel Swedenborg. Então, nós vamos observar o quê? Que tudo aquilo que Kardec vai colocar nas obras da codificação já existia. Já existia. Vamos ver que bagunça que eu fiz aqui. Então, Swedenborg, é isso que nós queremos falar sobre Swedenborg. E um outro que balizou também foi Gaspar Lavater. Ele era um pastor calvinista de Zurique. Ele nasceu no século XVIII, foi teólogo, filósofo, desenvolveu uma série de trabalhos sobre o mecanismo da concepção e a condição da alma. Ele era uma pessoa muito conhecida na Europa, manteve correspondência com a imperatriz Maria da Rússia, quando apresentou não somente suas concepções sobre a alma após a morte e a vida espiritual, como também a possibilidade de comunicação objetiva entre os planos diferentes, material e espiritual, entre vivos e mortos. Olha só, pessoal. E ele tem essa frase dele: segundo certos princípios gerais estabelecidos por Lavater, a alma, após deixar o corpo, conserva as características boas ou más de sua personalidade. A alma aperfeiçoa em sua existência material a qualidade do corpo espiritual, veículo este com que continuará a existir depois da morte do corpo material e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência. Pessoal, vamos de novo? A alma aperfeiçoa em sua existência material aqui na Terra a qualidade do perispírito com que continuaremos vivendo depois da morte do corpo físico e pelo qual nós conceberemos, sentiremos e obraremos, realizaremos em nossa nova existência. Vejam bem, né? Ele falando do perispírito. Então, nós fizemos abrimos esse pequeno parênteses para a gente observar
como que a cultura humana ela já era profundamente rica em termos de conceitos já espíritas, né? Mas não tinha esse nome ainda. Então, eles eram espiritualistas, mas eles foram reeditados, eles foram organizados. Agora, se a gente observar, aí alguém pode falar, não, peraí, mas então Kardec não precisava. Precisava sim, porque essas questões, elas fazem parte da cultura humana desde a antiguidade. A reencarnação já era pregada por Sócrates e Platão e outros séculos antes da era cristã. Pegando todo o trabalho de Lavater e de Swedenborg, nós vamos perceber que, junto com esses conceitos que nós pensamos, existem muitos conceitos confusos. Por quê? Porque nós sabemos que a mediunidade ela requer determinados cuidados, né? Tal como nós estamos vendo no Livro dos Médiuns. Né? Eles não tinham o Livro dos Médiuns, eles não tinham Kardec, Swedenborg, Lavater e outros. Nós pegamos apenas 2, mas havia muitos. Inclusive, pessoal, havia sociedades espiritualistas que tratavam desses assuntos. Tá? Então, essa cultura, não apenas religiosa, mas filosófica sobre essas questões, ela já era muito intensa. E Allan Kardec, ele vai dar uma roupagem, ele vai dar um padrão de organização fantástico. E mais um detalhe que nós sempre falamos, além de todo o conteúdo filosófico, científico, etc., ele vai trabalhar o desdobramento moral do ensinamento dos espíritos. E aí está o ponto alto em que os princípios espíritas atingiram sob a sua batuta, com suas pesquisas e com a sua orientação. Uma outra coisa que nós não podemos deixar de considerar é que todas as reedições dos livros de Kardec, ele revisava, ele modificava. Ele revisava, ele modificava. Se ele tivesse vivido 100 anos e tivesse reeditado muitos livros, todos eles ele teria retrabalhado, ele teria modificado, ele teria aperfeiçoado alguma coisa. Por quê? Porque nós temos essa possibilidade de entender isso. Com o estudo espírita, nós também vamos alterando a nossa concepção, é como se o conhecimento espírita nos impulsionasse a ter uma visão cada vez mais precisa sobre esses princípios. E Allan Kardec colocava isso no papel. Então, vamos voltar agora para o item 4 do capítulo 1, que estamos estudando. Então, esse parênteses foi para que nós pudéssemos passar a informação de que as coisas já estavam há muitos séculos sendo amadurecidas para que Allan Kardec pudesse, então, desenvolver o seu trabalho. No item 4, ele vai dizer: a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. A existência de Deus e da alma. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite a seguinte premissa. Olha só, ele até, naturalmente, que a publicação de seus trabalhos suscitava muitos problemas, muitas dificuldades. Como falamos em outras oportunidades, ele precisava de polemizar muito, ele precisava de, literalmente, comprar muitas brigas, porque ele não podia admitir que as pessoas pudessem desqualificar a doutrina que estava nascendo. Então, ele vai deixar claro o seguinte, né? Se a pessoa quer discutir sobre a doutrina, nós temos que dizer para a pessoa o seguinte: você acredita em Deus? Você acredita na alma? Você admite a sobrevivência da alma após a morte? Ou seja, depois disso, olha o que ele fala. Se a pessoa não acreditar em nada disso, ou disser que não sei, que desejava que fosse assim, mas que não tinha certeza, o que ele diz? É inútil prosseguir. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitia a existência da luz. Ou seja, são pessoas que
semelhante a cegos, né, que ainda não admite a existência da luz. Como é que nós vamos querer discutir propriedades da luz com quem não acredita que ela exista e, além disso, seja cego? Né? E ele vai dizer, porque as manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Né? Então, não adianta falar de espiritismo se a pessoa não acreditar na alma e também em Deus. Então, são reflexões muito oportunas para todos nós. No item 5, ele vai dizer o seguinte: resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Né? Porque ele vai encadeando o seu raciocínio de forma que, se a pessoa nega, ela tem que ter fundamento para poder negar. Ela não pode negar por negar. Ou seja, esse método desenvolvido pelo codificador, ou utilizado por ele, não deixa margem para que o indivíduo negue sem que ele tenha razões para isso. Então, sobre a capacidade de se comunicar com os homens, ele vai dizer o seguinte: por quê? Por que não? Né? Ou seja, para aqueles que negam, né? Para aqueles que dizem que os espíritos não podem se comunicar com os encarnados, com os vivos, né? Ou seja, se a pessoa acredita em Deus, acredita na existência da alma, né? Por que ela não vai, essa pessoa, acreditar que a alma pode se comunicar, né? Quem é o homem senão um espírito revestido do corpo material? Né? Se ele se o homem revestido de um corpo material, essa roupagem perde essa roupagem, por que ele perde também a capacidade de comunicação? Qual o motivo porque o espírito livre, sem o corpo, não poderia comunicar-se com o espírito cativo, encarnado, como o homem livre se comunica com o prisioneiro? Então ele começa a fazer aí suas colocações para aqueles que negam os princípios espíritas. E no item 6 naturalmente, eu estou pensando alguns detalhes sobre a essência do item. Ele vai dizer o seguinte: a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que os indivíduos nos provem através de razões decisivas, ou seja, nós não podemos, se nós queremos negar, nós precisamos de ter fundamento. É aquilo que ele está dizendo. Né? A partir do momento que a pessoa acredita na sobrevivência da alma, que nos provem através de razões decisivas. Agora, se a pessoa já não acredita na alma nem na sua sobrevivência, então não tem nem conversa. Mas se a pessoa acredita, aí ele diz o seguinte, né, que nos provem através de razões decisivas que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Né? O ser pensante somos nós, o espírito, a alma que falamos. Que, se continuamos a pensar depois da morte, estamos impedidos de pensar naquele a quem amamos. Que, se nós pensamos naqueles a quem amamos, não cogitamos de se comunicar com eles. Que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Não existe essa premissa, os espíritos estão em toda parte. Você pode estar em toda parte, por que aqueles que são muito caros para mim não podem estar também do meu lado? E se podem estar do nosso lado, por que não poderia se comunicar conosco? Né? Então, são essas as notícias que o codificador faz. E ele ainda vai, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Aí ele já começa a entrar no mecanismo da comunicação. Que, sendo lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Ele está falando de quê? Do que ele estava vivenciando com as médiums que o auxiliavam nas mensagens mediúnicas. Então, ele presenciava isso, ele via que os espíritos se aproximavam daquelas garotas e, através da faculdade mediúnica, eles se expressavam através da escrita, através da fala. Então, ele está apenas colocando no papel aquilo que ele estava vivendo, né?
como disse a Rita, né? Não se tratava de métodos dedutivos. Nós vamos deduzir, nós vamos imaginar, nós vamos... Não, era um método experimental. Ele estava ali, né? Trabalhando, vendo, testando, comprovando. Ele evocava espíritos que ele conhecia na sociedade francesa, que haviam desencarnado. Os espíritos se apresentavam, respondiam às questões que ele propunha, né? Pessoas da sociedade parisiense, como Sanson, que desencarnaram e com o corpo ainda no velório se comunicavam. Então, ele vai escrever, jogando no papel aqueles fatos que ele já conhecia, com os quais ele já convivia. E aí ele continua que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazer escrever, que é o que ele presenciava todo instante. Que, podendo fazer escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Então, nós vemos que o codificador ele vai chegando de todos os lados, dentro de um encadeamento lógico do seu raciocínio. E aí ele diz, para encerrar, quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isso tudo é impossível, através de razões tão evidentes como as de Galileu, para provar que o Sol não girava em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Olha só essa analogia que ele faz com Galileu, e nós sabemos, né, que Galileu passou apertado, né? Ele passou muito apertado, mesmo com todas as evidências científicas que ele tinha em mãos. Já não se tratava mais de ilações filosóficas, mas eram questões que já eram cientificamente comprovadas na época dele, mesmo assim, né? Olha só, através de razões tão evidentes como as de Galileu. O detalhe é que Galileu, mesmo com toda a evidência, ele ainda teve que negar, né? Então, pessoal, nós encerramos aqui para as considerações de todos vocês, mas é muito importante a gente ter essa possibilidade de perceber como que o Espiritismo ele se fundamenta em bases sólidas, e essas bases elas nos dão toda a segurança que nós precisamos para continuarmos na tarefa que assumimos nas nossas casas espíritas. Muito obrigado a todos.